Bom dia, meus amores. Para a videoaula de hoje de História, nós vamos trabalhar patrimônio cultural material, tá? Da unidade 4, da página 97 de História. Patrimônio cultural material. O patrimônio cultural material é formado por bens concretos, como documentos, objetos e construções. O que faz desses bens um patrimônio é a sua importância, a identidade e a cultura de determinado lugar, as quais são compostas por grupos sociais de diversas origens e diferentes períodos. Os sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos, por exemplo, são locais onde podemos encontrar bens culturais considerados vestígios da ocupação humana, que pode ter ocorrido há milhares de anos ou em períodos mais recentes da nossa história, e que nos ajudam a compreender melhor o passado. Aqui tem uma imagem de um Parque Nacional Serra da Capivara, localizado na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Ele é um exemplo de um patrimônio arqueológico brasileiro. Aqui tem a visão, ó, de uma das cavernas do Parque Nacional da Capivara. Nesse parque, existem mais de 1000 sítios arqueológicos, que possuem diversos vestígios deixados por grupos humanos que viveram na região há milhares de anos, como pinturas rupestres, cacos de cerâmicas e objetos de pedra lascada e polida. As pinturas rupestres correspondem aos registros feitos em paredes de cavernas e em rochas por seres humanos que ainda não dominavam a escrita. Por isso que fala período pré-história, tá? Da pré-história, porque é um período que, antes da invenção da escrita, tá? Os desenhos são uma importante forma de registro e comunicação da história. Muitas dessas pinturas retratam animais, danças, rituais, cenas de caça, entre outras representações, e foram produzidas utilizando elementos retirados da natureza, como argila e carvão vegetal. Aqui tem uma imagem, ó, animais representados em uma pintura rupestre no Parque Nacional Serra da Capivara, tá? Olha lá, essa é muito fácil, gente. Onde está localizado o Parque Nacional da Serra da Capivara? Tá lá em cima, ó. São Nonato aqui. É na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Aqui, ó. Nós vamos... Aqui, ó, a resposta. Ó. Não tem como errar, ó. O Parque Nacional Serra da Capivara, localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí, tá? Então, a resposta tá no texto, não tem como errar, tá bom? Muito fácil essa, hein? Vamos para a próxima. Número 2. Que tipos de registro são encontrados nesse parque? Tá aqui também, ó. Aqui, ó. Lá, olha lá. No parque existem mais de 1000 sítios arqueológicos que possuem diversos vestígios. Tá? Estão todas aqui as respostas, gente. Ó. Vou mostrar para vocês, tá? Na aula ao vivo é mais fácil, porque na aula ao vivo eu vou fazendo junto com as crianças também, ó. Pinturas rupestres, que nós encontramos lá, ó. Cacos de cerâmicas, objetos de pedra lascada e polida, tá? Olha lá. Porque ele é considerado um patrimônio arqueológico brasileiro. Por quê, gente? Porque, gente, um patrimônio ele é histórico porque ele faz parte da história do nosso país, da nossa cidade, tá? Ele é importante para a nossa cidade. Deixa só eu apagar aqui e eu vou colocar tudo para vocês. Olha lá, ó, por que ele é importante, tá aqui, ó.
Os sítios arqueológicos são locais onde podemos encontrar bens culturais, considerados vestígios da ocupação humana, tá? Deixa eu colocar aqui para você, ó, que não participou da aula, né, da aula ao vivo, e precisa assistir o vídeo, ó. Aqui a resposta, ó, nós podemos encontrar bens culturais considerados vestígios da ocupação humana, que podem ter ocorrido há milhares de anos, ou em períodos mais recentes da nossa história, que nos ajudam a compreender melhor o passado, tá? Por isso que eles são considerados patrimônios históricos, tá? Arqueológicos brasileiros, tá bom? Vamos para o próximo. Olha lá. Próxima página. Aqui tem um videozinho, né? Outro exemplo de um sítio arqueológico brasileiro é o sítio Lapa do Santo, localizado na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Neste local, um grupo de arqueólogos encontrou, nos anos de 1970, um fóssil humano considerado o mais antigo das Américas, de uma jovem mulher que viveu há aproximadamente 11 mil anos e recebeu o nome de Luzia. De acordo com os pesquisadores, tanto Luzia quanto os habitantes daquela época viviam em pequenos grupos com aproximadamente 25 pessoas. Além disso, eram nômades, ou seja, não tinham moradias fixas. Os nômades, eles mudavam, tá? De lugar em lugar. Eles ficavam um tempo no lugar, eles iam mudando, tá? Olha lá. Além disso, eles eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Dormiam e se protegiam do frio e da chuva em cavernas. Já a alimentação era feita por meio da coleta de vegetais e frutos e da caça de animais, tá? Aqui está perguntando por que ele é considerado um sítio arqueológico. Por que o sítio arqueológico Lapa do Santo é importante para a história? Porque lá foi encontrado, ó, neste local, um grupo de arqueólogos encontrou, nos anos de 1970, um fóssil humano considerado o mais antigo das Américas, de uma jovem mulher que viveu há 11 mil anos atrás, que recebeu o nome de Luzia, tá? Então, por isso que ele é considerado importante para a história do Brasil, porque lá eles encontraram esse fóssil, tá? Então, possivelmente, ali naquela região, eles tinham mais fósseis ali, né? Tinham mais gente morando ali naquela região, tá? O próximo agora, hein? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. De acordo com as pesquisas realizadas até o momento, Luzia e seu grupo correspondem aos seres humanos mais antigos que já habitaram no Brasil. Assinale a alternativa que indica a principal característica desse grupo e, em seguida, justifique sua resposta. Eles eram sedentários, com um domínio da agricultura, conseguiam se manter em moradias fixas? Já está errado, né? Porque eu falei agora há pouco que eles eram nômades, né? Então, é a opção 2, tá? Eram nômades e não tinham moradia fixa. Para dormir e se proteger dos fenômenos da natureza, eles usavam as cavernas. Eu li isso e ainda falei sobre os nômades, não é verdade? Aqui está pedindo para justificar, né, a resposta. Qual que é a justificativa? Eles eram nômades, tá? Eles não tinham moradias fixas. E eles viviam da caça de animais, né? Agora, vamos lá. Número 6. Com base nas descobertas arqueológicas sobre Luzia e os primeiros grupos humanos, leia as alternativas a seguir e marque verdadeiro para verdadeiro e F para falso. V para verdadeiro e F para falso. Depois, corrija suas respostas e reescreva as frases que apresentam informações falsas. O fóssil de Luzia é de uma mulher que viveu há milhares de anos na região atual do estado da Bahia. É em Goiás, está errado, é falso. Os habitantes da época de Luzia viviam em grupos com aproximadamente 25 pessoas? Sim, eu falei sobre isso, tá? Luzia e seu grupo alimentavam-se de vegetais e frutos e cultivavam
que cultivavam por meio da agricultura? Não, tá falsa. Eles caçavam, tá? Então, qual que é a primeira coisa na linha que nós vamos escrever aqui, ó? Primeira coisa, que o sítio não ficava na Bahia, tá? Ficava lá em Minas Gerais, na Lagoa Santa. É Lagoa Santa, não é Goiás, é Lagoa Santa. É Minas Gerais. A próxima, Luzia e seu grupo alimentavam-se de vegetais e frutos que cultivavam por meio da agricultura? Não, gente, eles se alimentavam da caça, tá? Eles até colhiam alguns vegetais, alguns frutos ali, mas não que eles plantavam, tá? E eles caçavam para comer. Então, tá bom? Corrigindo o que eu falei lá da primeira, que era falsa, é Minas Gerais, não é Goiás, tá? É lá na Lagoa Santa. Uma cidade ou parte dela também pode ser reconhecida como patrimônio cultural material, e isso pode acontecer devido à sua história. Como exemplo, podemos citar a cidade de Brasília, a atual capital do Brasil e sede do governo federal. Ela foi a primeira cidade inteira planejada no Brasil, ou seja, primeiro foi construída e depois recebeu as pessoas para morarem lá. Então, Brasília foi a primeira cidade projetada. Primeiro ela foi construída, depois as pessoas puderam morar, né? Diferente das outras cidades, que as pessoas foram fundando as cidades perto, né? Procurando cidades próximas aos rios, para utilizarem as águas, né? Dos rios ali para a vivência, né? Vamos lá. A inauguração de Brasília ocorreu em 1960. No entanto, não houve planejamento para abrigar os milhares de operários que migraram para a região, a fim de trabalhar em sua construção. Com isso, os operários tiveram que se fixar nos arredores da capital, dando origem às chamadas cidades satélites, que são as regiões que surgiram no entorno de Brasília. Diferentemente de Brasília, que contava com grande infraestrutura, as cidades satélites surgiram com muitas deficiências, sem condições adequadas de moradia para seus habitantes. Então, a cidade de Brasília, né, foi a primeira cidade projetada no Brasil. Só que, infelizmente, eles não projetaram, não pensaram nos trabalhadores que foram trabalhar nessa construção, né? Então, eles tiveram que se abrigar em cidades próximas ali, mas que não tinham infraestruturas para eles, né? Por hoje eu vou parar aqui na página 101, desculpa, 101, e continuo amanhã, na próxima, tá bom? Fazendo as atividades, fazendo toda a revisão com vocês, tá bom? Crianças, um beijo.